Juízes, capítulo 3, versículo 9 a 11. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Quantos dizem amém? Amém. Meus queridos irmãos, para aqueles que estavam aqui no último culto de doutrina que ministramos sobre este assunto, porque tivemos aí o evento das irmãs e o Ceará em Chamas, tivemos um intervalo aí de uma semana ou de uma terça-feira sem o culto de doutrina, mas quem estava aqui no último culto que ministramos sobre as razões da responsabilidade missionária, estão mais situados no assunto. Eu quero apenas relembrar aos irmãos que falei aqui acerca das principais ferramentas de missões, o que se faz missões. Falei aqui das contribuições, baseando-nos em Mateus capítulo 6, 19 ao 21. Falei da intercessão em Lucas capítulo 1, versículo 2, e da designação de pessoas vocacionadas para o serviço, baseando-nos em João capítulo 15, versículo 16. Estes são os elementos significativos para o avanço da obra do Senhor, e digo por intermédio da sua igreja. A igreja, ela cumpre o encargo de pregar o evangelho e estabelecer novos trabalhos locais e trabalhos transculturais, através desses três principais elementos que destacamos aqui, pois é a missão peculiar. A principal missão da igreja é pregar o evangelho, é anunciar a Cristo. Eu sei que hoje a configuração de igreja está mais dentro de templos, dentro de uma casa, de um espaço, mas a igreja de Jesus, ela é mais do que um agrupamento de pessoas que se reúnem para louvar. Ela é um exército que sai para batalhar, a batalha da fé, a boa milícia da fé, como disse Paulo. Ela é um exército de Deus aqui nesta terra, para testemunhar acerca da salvação. O mundo precisa saber que Jesus é o Salvador. As pessoas precisam saber de que são amadas por Deus e precisam conhecer o plano de Deus para as suas vidas. E o único instrumento que Deus tem aqui na terra para se tornar conhecido nesse aspecto é a sua igreja. Amém? Os anjos poderiam pregar, mas Deus não deu aos anjos a responsabilidade e a missão de pregar o evangelho. Deus incumbiu a sua igreja. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio. E a Bíblia diz: falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E ainda diz: e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então a Bíblia a Bíblia mostra-nos de que a igreja recebeu esta incumbência. Os discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas ele não diz para fazer festa, fazer celebrações. Não que isso não seja importante, mas que isso não é a prioridade.
da concessão do Espírito Santo. Ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a concessão do Espírito Santo à igreja não foi para a gente nos reunirmos e realizarmos grandes eventos, ainda que isto seja importante e possa ser realizado, mas isto não deve ser a nossa prioridade. A nossa prioridade é pregar o Evangelho, anunciar Jesus. Se na realização das festas tivermos como alvo a evangelização, tudo bem. O que isso quer dizer? Que na festa do conjunto, as pessoas que fazem o conjunto e a igreja tem que convidar pessoas não crentes para ouvir a palavra. Na festa das crianças tem que convidar pessoas não crentes para ouvir a palavra. Na festa da união tem que convidar pessoas não crentes para ouvir a palavra. Na festa do grupo jovem tem que convidar as pessoas não crentes para ouvir a palavra. Mas sabe o que aqui está acontecendo? Em alguns lugares, aqui não acontece isso, mas em alguns lugares as pessoas só pensam em fardamento, em arranjo, em festa, em coisa bonita, e as almas estão nem aí, ninguém está ligando para almas. Mas o que traz a ornamentação de um trabalho não é as rosas, não são os arranjos, ainda que são importantes, é as maravilhas de Deus salvando vidas, libertando, transformando almas. E nós devemos ter cuidado para a gente não se tornar um povo voltado apenas para nós mesmos, para a nossa autossatisfação. Na visão de Cristo, a experiência da salvação não é como uma fonte retida. Jesus disse à mulher samaritana: quem toma dessa água que tu estás tomando, tornará a ter sede, mas quem tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque nele se fará uma fonte de água que faz o quê? Que fica retida? Não, que salta. É água que vai para outros, água que molha outros, água que vai descedentar outras pessoas. Salvação só para mim é salvação egoísta, então não é legítima. Salvação verdadeira é aquela que eu provo e me preocupo com outros para provar também, experimentar o que eu recebi. Não podemos, em hipótese alguma, pensar só em nós mesmos. Tem gente que passa a vida toda morando perto de A e de B e não fala de Jesus, não faz um culto na frente da sua casa, não coloca nem sequer um som para alguém ouvir um hino dentro da sua casa. É um silêncio, é um túmulo. Entendeu? E nós precisamos evangelizar. Na realidade, eu sinto vergonha da geração de Paulo, porque a geração de Paulo, sem os recursos que nós temos, eles conseguiram evangelizar toda aquela região em seus dias, sem ter rádio, TV, internet, telefone, não tinham nada. Pegavam os barcos e iam pelas aldeias e evangelizaram toda aquela região. Nós, com tantos recursos, estamos enclausurados, presos. O que é que está faltando, meu Deus, nesta igreja? Na dispensação da igreja odierna, está faltando pessoas comprometidas, conscientes e comprometidas com a missão da evangelização e a obra missionária, irmãos. E queridos, já falei que quando utilizo a experiência, a história de Otiniel, não estou aqui causando um anacronismo, tirando o texto de sua realidade, mas estou fazendo aqui uma analogia, baseando-se nesta passagem, fazemos aplicações claras sobre obra missionária. Por quê? Porque olhando para a vida de Otiniel, nós aprendemos de que ele foi um missionário levantado por Deus em sua geração, um missionário que recebeu o título de juízes. Começou aqui a dispensação dos juízes e ele recebeu o título de um juiz líder.
Não um juiz que ficava à porta da cidade, mas um juiz governo, um juiz governador, um juiz que era líder de um clã, de um povo. E Otiniel foi o primeiro de aproximadamente 15 juízes. Deus levanta Otiniel durante este período em que este rei, ele levantou-se contra o povo de Israel, Cusã, Risataim, e o povo clama nos dias de sua opressão, e Deus levanta Otiniel. E falei aqui de que Otiniel foi um missionário levantado por Deus como resposta de oração. Resposta de oração. Aquilo que Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, obreiros que são levantados como resposta de oração. Tem muitas pessoas que ainda não compreendem o valor e a importância do seu chamado. Não sabem que estão aqui, estão vivendo porque alguém orou, alguém derramou lágrimas, alguém chorou para que pudéssemos estar aqui nesta dispensação, levando adiante esta obra. Mas em segundo lugar, que é a segunda verdade que eu quero destacar aqui, acerca das razões da responsabilidade missionária, e a gente não pode fugir disso aqui. Primeiro, precisamos saber que somos resposta de oração. Somos respostas de... A Bíblia diz: e os filhos de Israel clamaram. Clamor é um dos aspectos da oração. A oração ela vem em forma de súplica, gemido e clamor. A súplica é considerada uma oração em um volume mediano, volume natural. O gemido já é uma oração caracterizada pelo gemido baixo, e o clamor é uma oração caracterizada pelo volume alto. O volume da oração identifica contexto, situação em que a pessoa está. Às vezes, a oração no gemido revela dores, angústias, e a oração no clamor revela desespero. É por isso que a mulher cananeia, ela não vinha gemendo, ela vinha gritando atrás de Jesus e dos discípulos, porque era uma situação desesperadora. Então a situação determina às vezes o volume da oração, a situação em que a pessoa está. É por isso que ninguém pode chegar para um irmão e pedir para ele orar baixo, porque você não sabe a situação que ele está. Eu sei que a oração no clamor, ela incomoda. Eu já orei perto de pessoas que estavam clamando, e eu queria orar no volume da súplica, aquela oração normal, volume mediano, mas aquele irmão gritava desesperadamente, e a gente tem que respeitar as pessoas na sua forma de expressar-se para Deus. Amém, meus irmãos? E eu já vi muita gente cometer erro, dizer assim: Deus não é moco, Deus não é surdo. Sim, mas se Deus não reclamou, quem é tu para reclamar? O grito não foi para você, foi para Deus, então deixa Deus reclamar. Está se doendo com o que não foi para ti? Então deixa o irmão orar, deixa o irmão gritar, deixa o irmão gemer, deixa o irmão se expressar para Deus da forma que ele bem quiser. Amém, meus irmãos? Porque você não sabe o que ele está passando. Para não cometer o erro de Eli e achar que a pessoa está vivendo uma realidade que não é aquela preconceituosa. Eli olhou para Ana, que estava gemendo, só balbuciando, diz a Bíblia, e disse assim: aparta-te do teu vinho, chamando ela de embriagada, cachaceira. E Ana disse: não, meu senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial. Não tenha a tua serva por filha de Belial. Ainda tem crente que fica dizendo assim: é permitido tomar bebida alcoólica? Segundo Ana, quem bebe é filho de Belial. E se você for olhar o que é filho de Belial, é filho do diabo. Então, querido, crente não pode estar se envolvendo com bebida alcoólica. Precisa ter muito cuidado, leia a Bíblia.
E, meus amados, ele interpreta que Ana está ali vivendo uma vida voltada ao vinho fermentado. E Ana diz: não, das muitas angústias, ansiedade, eu estou aqui me derramando perante o Senhor. Que o crente tem que ter sabedoria. Em momentos de dores, não se pode estar orando alto. Em momentos de dores que envolvem angústia, ore baixinho. Principalmente se envolver A ou B ou um desejo pessoal. É preciso saber orar baixinho. Porque tem gente que ora, parece que está mais pedindo: Senhor, está faltando feijão lá em casa. É melhor ir logo para o irmão e pedir. Entendeu? É melhor ir lá no irmão e pedir. Então é preciso ter sabedoria na hora da oração. Ana orou ali, balbuciando, gemendo, só entre ela e Deus. Agora, numa hora de desespero, uma filha endemoniada, um acidente, alguma coisa grave, claro, que exige uma ação imediata, aí é o grito mesmo, que nem Moisés gritou quando viu o faraó se aproximando e o mar fechado. Ele grita e Deus diz: por que clamas a mim? Ele gritou ali. Então é preciso grito mesmo. Aí o crente ora nos gritos. Mas se é uma situação que se pode esperar e que é delicada aquela situação, ore baixinho, para a pessoa não interpretar mal, entendeu? Principalmente se for coisas relacionadas ao marido, à mulher, problemas com o filho. É preciso saber orar, porque tem que vai orar e fala alto para todo mundo ouvir os problemas da casa. Não é bom. As pessoas ouvem e já saem falando diferente do que ouviu na sua oração. O crente tem que ter sabedoria até para orar. Amém, meus irmãos? Até para orar. Mas o caso aqui era um caso de desespero e o povo clama. E aí vem mais uma verdade, a verdade da legitimidade da chamada. Além de saber que somos resposta de oração, é preciso reconhecer a legitimidade da chamada de Deus. Você precisa saber se sua chamada é legítima ou não, se é divina ou não. E quando nós olhamos o versículo de número 9, diz: e os filhos de Israel clamaram a quem? A quem? E o que é que aconteceu depois? E o Senhor fez o quê? Levantou. Então, a chamada, o ministério de Otiniel é legitimado pelo chamado de Deus, pela constituição de Deus. Deus constituiu, Deus que levantou Otiniel. Constituir, segundo Aurélio, é ser a parte essencial de, é estabelecer, é nomear, é eleger, e há outros sinônimos. Existem alguns tipos de nomeações, ou de nomeação. Primeiro, existe a nomeação diabólica. Você sabia que o diabo também nomeia pessoas? Você sabia que existem pessoas que não são nomeadas por Deus, são nomeados por Satanás? É difícil dizer isso, mas eu vou fazer o quê? Tenho que dizer. Existem pessoas que são nomeadas pelo diabo, levantadas por Satanás, ou melhor, penduradas por Satanás. Porque quem levanta é Deus, o diabo pendura. Então, existem pessoas assim. As pessoas que geralmente são elegidas pelo inimigo, essas pessoas, ela possui algumas características. Primeiro, são usurpadoras. Elas se apossam de coisas que não são delas. Tomam posse de forma ilegal. Essas pessoas são criminosas. Geralmente ferem alguém para poder estar ali. Então, aqueles que são levantados ou pendurados por Satanás, elegidos por Satanás, são pessoas usurpadoras,
criminosas, malignas, imperdoáveis. São pessoas que têm essas características, porque essas são as características de Satanás. Abra a Bíblia, Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 13. Isaías 14, 13. Isaías capítulo 14, versículo de número 13 e o 14. Diz assim: vamos ler no versículo 13. E tu dizias no teu coração, o que é que ele dizia? Eu subirei ao... E o que mais? Acima das estrelas de... O que é que ele queria? Exaltarei o meu trono. O que mais? E no monte da congregação me assenta onde? Da banda dos lados do norte. Ele já sabia até onde queria ficar. Versículo 14, o que é que diz mais? Estarei. Versículo 15. E contudo, pronto. Percebam de que as características de Satanás são reproduzidas nos seus aliados. Aqueles que se aliam ao diabo e que são elegidos pelo inimigo, geralmente possuem as características do seu promotor, daquele que lhe promoveu. Vocês percebem qual é a intenção, o desejo do adversário? Embora esse texto esteja revestido de figuras de linguagem, estrelas, aqui falam dos anjos. Em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que o dragão, com a sua cauda, conseguiu levar após si a terça parte das estrelas do céu. E as estrelas ali são os anjos. São os anjos. Então é preciso termos cuidado na interpretação, para entender que ele queria colocar o seu trono acima de todos os anjos. Ele queria colocar o seu trono ao lado do trono de Deus. Ele queria ocupar uma posição de divindade. Ele queria que Deus desconfigurasse o padrão da divindade, que é trindade, para um quarteto. Ele queria um quarteto divino e não a trindade. Queria que Deus colocasse no mesmo nível a criatura, querendo atingir o patamar, o nível do Criador. Sempre agiu assim, desde a sua primeira tentativa. Até agora, Satanás continua agindo da mesma forma. Ele, quando induziu o homem à queda, ele veio com a mesma proposta. Come, rapaz, desta árvore aí, deste fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. É porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Então ele induz a mulher a desejar a divindade também, ser igual a Deus, porque este sempre foi o desejo de Satanás, e o tempo não muda ele. As decepções ao longo das eras não o disciplina. Ele é indisciplinado, eternamente desviado.
Quando Jesus vem em carne e revela-se à humanidade, você pensa que o diabo perdeu esse desejo? Não, ele vai até Jesus e diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A adoração é algo exclusivo de Deus. E Jesus diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas até ali ele ainda deseja ser Deus. E quando você vê homens se achando e desejando ser igual a Deus, você já sabe, são homens que ou foram constituídos ou influenciados, caíram e estão sendo influenciados por Satanás no mesmo desejo, na mesma ambição. E aqui nós vemos as características dele: subir, colocar outro embaixo, se igualar de forma usurpadora. Ele não foi chamado, não foi constituído, não foi elegido, não foi convocado para estar ali. Ele quer, ele mesmo, de forma autônoma, estabeleceu um trono ao lado do trono de Deus, de maneira independente. Tem pessoas que querem ser pastor independente, querem ser líder independente, querem ser autônomos, não querem responder a nada nem a ninguém, não querem se submeter a estatuto, não querem se submeter à autoridade, não querem se submeter a líder. E isso aí é muito perigoso, porque isto chega a parecer com as características de Satanás. Ele que queria ficar fora de regência, ele queria estar no nível dos regentes do universo e não queria ser regido por ninguém, queria ser mais um, soberano. Bem, olhando para a história dos homens, encontramos homens com características de Satanás. Não dá para a gente esmiuçar, apresentar vários aqui detalhadamente, mas pelo menos Juízes capítulo 9, abra sua Bíblia. Nós temos aqui o exemplo de Abimeleque, que é um tipo do adversário. Ele auto se promove, ele auto se constitui, ele luta pela sua realeza. No tempo dos juízes, Abimeleque queria ser rei. Preste atenção no que eu estou dizendo. O tempo é de juízes, mas Abimeleque achou pouco ser um juiz, ele queria ser rei. E isso revela a insatisfação, o descontentamento. Capítulo 9 de Juízes, versículo 1 ao 3, nós encontramos a primeira característica satânica em Abimeleque, filho de Gideão. Filho de Gideão, Jerubaal. Filho de Gideão. A primeira característica dele aqui está relacionada, primeiro, em ser persuasivo e individualista. Assim como Satanás, ele é convincente, sabe se expressar. Quem pensa que o diabo é gago está enganado. O diabo, ele sabe se expressar, ele sabe falar bem, ele tem oratória, persuasão nas palavras. E Abimeleque se caracteriza ao inimigo por isso também. No capítulo 9, versículo 1 diz: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe e a toda a geração da casa de seu pai e de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Veja a eloquência dele. Ele sabia que onde ele estava não conseguiria ser líder. Então ele vai para a terra de sua mãe, que era serva de Gideão. E Gideão era concubina de Gideão. E teve um filho de Gideão. E nasceu Abimeleque.
Abimeleque vai para a terra da concubina de Gideão. Lá, com os seus parentes de Siquém, ele faz um comício. E ele convoca os parentes e ali faz um pronunciamento. Vocês querem que 70 ou um só lidere sobre vocês? Então ele começa usurpando o título de líder em Siquém, o que Gideão não queria. Gideão não queria, nem quis assumir título de líder. E ainda disse que seus filhos não assumiria. Mas vem o filho de Gideão pela sua serva, faz este comício, se expressa persuasão, e ele diz assim: 70 ou um só, individualismo. É isso que o inimigo gosta. Ele se expressa, mas ele não gosta de interagir, ele quer ser o tal. Quem é influenciado e quem é pendurado por Satanás, para ele só ele vale. O trabalho só é bom quando é ele que prega, quando é ele que dirige, quando é ele que está na foto, quando é ele que organiza. Tudo é ele, primeiro ele, segundo ele, depois ele de novo. Tem pessoas que têm esse espírito de primazia, quer dominar, quer estar de frente. Se não colocar o nome daquela pessoa no panfleto, fica com raiva, não participa da festa, porque o nome dele tem que aparecer ali, senão morre. Espírito de primazia, individualista, só pensa em si mesmo. Agora veja outra característica de Abimeleque que identifica-o com o inimigo. Ele era comerciante maligno. A Bíblia diz em Ezequiel que Satanás ele era comerciante. A Bíblia diz que ele comercializou pela multiplicação do teu comércio. É a pessoa fazer promoção. Sabe o que é comercializar? Eu estou dando uma aplicação. É a pessoa começar a dizer assim: se eu for rei, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, Beltrano será aquilo, fulano vai ser assim. É a pessoa comercializar cargo. Só que as coisas de Deus não funcionam assim não, irmãos. As coisas de Deus, quem constitui é Deus. É Deus que põe cada um no corpo, no lugar que Ele quer. Não é a pessoa que escolhe onde tem que estar. Eu não quero ser dedo de pé, eu quero ser dedo da mão. Eu quero ficar logo no lugar da orelha para aparecer mais e ficar logo na cabeça. Não, irmãos, no corpo de Cristo é Ele quem escolhe a posição de cada membro. Não é o membro que escolhe o lugar que vai ficar. Se Ele escolhe, não é de Deus. Quem escolhe lugar para trabalhar, quem escolhe lugar para ficar, isso aí, irmãos, é característica do inimigo. É Deus quem designa, é Deus quem determina, é Deus quem orienta. Você não escolhe, você não tem preferência. Você vai para onde Deus manda, você fica onde Deus manda, você cumpre o que Deus quer. Porque fora disso, não é divino. Não é divino. Na obra de Deus, nós não temos preferência. Somos servos. E servo não faz o que quer. Servo faz o que Deus manda. Então quando você vê: eu não quero ficar aqui. Eu não queria dirigir essa congregação aqui. Aqui é tão difícil. Eu não queria dirigir esse ciclo de oração. Eu não queria dirigir tal lugar. Eu queria ir para um lugar menor. Eu queria ir para um lugar maior. Eu queria um lugar com ar-condicionado. Querido, tu só estás passando, tu não é dono de nada. Então vai passando e cumprindo o teu ministério. Porque tu não vai morar em canto nenhum. Nós não somos residentes, somos peregrinos. Agora, enquanto passamos, Deus diz: arma a tenda ali, e a minha nuvem vai estar sobre ti. Quando chegar a hora, a minha nuvem sai, tu sai com a tua tenda e vai para onde a minha nuvem parar de novo. Crente não anda fazendo o que quer, ele anda olhando para a nuvem está em cima, a nuvem fala do céu, é sinal do céu, é o céu quem diz: sai, acampa-te ali, sai, vai para tal lugar. É o céu quem vai dirigindo a gente, é o céu que vai guiando a gente. Enquanto a nuvem estiver parada, Deus está dizendo: não desarme a sua tenda, senão você vai para um lugar que eu não quero e você vai sofrer.
Mas se a nuvem se mover, então se mova, porque sou eu quem te guio. Não é tua vontade, não é circunstância, não é situação que tem que te mover do lugar. É o meu propósito que te move. Se toda vez que viesse problema, eu fosse sair de onde eu estava, irmãos, eu não ia parar em canto nenhum, não ia nem armar a tenda, porque todo lugar que eu chego tem problema. Todo lugar que eu chego tem problema. O pastor Cláudio Duarte, ele diz assim, olha, algumas pessoas vão gostar de você por causa do teu jeito. E outras pessoas vão ter raiva de você por causa do teu jeito. E aí? O que é que eu faço? Eu continuo com o meu jeito. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, meu jeito é esse, irmão. Porque se eu mudar de jeito, eu só vou mudar de pessoas que gostam de mim. Quem não gostava vai gostar e quem gostar não vai gostar. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Então vou ficar assim, irmão. Vai esperar que todo mundo goste de você. Todo mundo não gosta de Deus, vai gostar de mim e de você. Todo mundo ama a Deus, irmão. Todo mundo está do lado de Deus. Todo mundo concorda com Deus. E por que vai concordar comigo? E eu sou melhor do que Deus. E, irmãos, o que eu tenho que fazer é colocar minha cabeça aqui, ó. Se eu andar pela palavra, problema de quem não gostar de mim. Se quiser gostar de mim, goste por causa da palavra que eu estar aqui. Agora, se for uma questão do povo não gostar de mim, por eu desobedecer a palavra, eu tenho que me corrigir. Mas porque eu obedeço e alguém não gosta, o problema é que eu não gosto. Eu vou continuar obedecendo. Amém, meus irmãos? Ele era persuasivo e individualista. Ele era comerciante maligno. Ele comercializou, ele pagou para as pessoas lhe seguir. Tem pessoas, irmãos, que a chamada dele é uma chamada comprada. Sabia? Ele teve que pagar para alguém considerar ele. Tem gente que precisa receber presentes para ser promovido. Aí pagou, versículo de número 4, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que vou comprar pessoas aqui, vou comprar, tem pessoas aqui que querem me seguir, então eu vou dar dinheiro para ele ficar perto de mim. Irmãos, pelo amor de Deus, que chamada é essa? As coisas de Deus, irmãos, têm valor. Diga assim, o chamado de Deus tem valor, mas não tem preço. Irmãos, nem tudo que tem valor tem preço. Quando você dá preço a algo que só tem valor, você paga preço. Você sofre. Quando Eliseu curou aquele homem leproso, e ele disse assim, eu vou te dar roupas prata. Eliseu disse, pode ir embora. Quero nada disso. Quero nada disso. Não, mas eu vou te dar um milagre desse. Não. O que aconteceu contigo não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Aí vem Geazi e corre atrás e diz, olha, ele mandou buscar prata, roupa, pá. Depois chega todo desconfiado perto de Eliseu. Eliseu disse, ô Geazi, teu coração não estava com o meu quando aquele homem veio aqui e me ofereceu? Tu fosse para onde? Teu servo não foi para lugar nenhum. Bem, será que teu coração não estava unido ao meu? Agora a lepra daquele homem vai se apegar a ti e a teus filhos. Perdeu o ministério, porque deu preço a algo que só tinha valor. Tem coisas na vida que tem valor, irmão, mas não tem preço, porque não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Teu chamado não tem dinheiro que pague.
Teu ministério não tem dinheiro que pague. Você não tem que receber propina para fazer o errado, não. Quem quiser fazer proposta, que faça. Beltesazar chegou para Daniel e disse assim: se tu ler a escrita aí, eu vou te dar presente, eu vou te dar isso. Teus presentes ficam para tu e para teus filhos. Todavia eu vou ler a escrita que está aí. Daniel estava dizendo: eu não estou para servir a base de propina, não, Beltesazar. Eu vou ler porque essa escritura aí, só quem lê é quem é íntimo de quem escreveu. Vocês nunca vão ler. Agora eu posso ler: mene, mene, tekel, upassim. Pesado fosse na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Agora não precisa pagar nada, não. Porque o que eu faço para Deus tem valor, mas não tem preço. O que tu faz tem valor, mas não tem preço. Eita lá, esse relógio está contra mim. Abimeleque, além de ser comerciante maligno, ele teve um fim desonroso. Uma mulher meteu uma pedra na cabeça dele, quando ele se aproximou de uma cidade, sitiou a cidade. Capítulo 9, versículo 50 ao 56. Assim como Satanás terá um fim desonroso, ele também teve um fim desonroso. Porque quem se alia e quem se identifica com Satanás vai ter o mesmo fim de Satanás. Amém, meus irmãos? Então, cuidado com aqueles que são constituídos pelo diabo. Já tem outros que são constituídos pelos homens. É um chamado puramente humano, totalmente humano. Deus não está envolvido. É algo humano, baseado em atitudes ilegais, autoafirmações. Além disso, é carnal. Aqui nós temos vários exemplos. Números capítulo 14, versículo 4. Juízes 10, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. São referências de pessoas que auto se constituíram ou que foram constituídos totalmente pelo humano e não por Deus, só pelo homem. É claro que Deus usa o homem para constituir alguém, mas tem chamada que é totalmente humana. Deus não está envolvido ali. Aqui nós temos Juízes 10 e 1. Vamos lá, apenas esta referência, já que estamos bem pertinho aqui. São chamados de juízes, mas na realidade foram juízes que auto se constituíram. Capítulo 10, versículo 1 diz: depois de Abimeleque, foi o que aconteceu? Se levantou, não foi Deus que levantou. Não foi Deus que levantou, é se levantou. Quem foi que se levantou? Quem foi? Tola. E depois Jair, versículo de número 3. E depois dele o que aconteceu? Foram os dois juízes, passaram 40 e poucos anos. Um passou 20 anos, outro 22 anos. Procure uma obra que ele fez para Deus. Me diga o que foi que Tola fez para Deus. Me diga o que foi que Jair fez para Deus. Quem levanta a si mesmo só trabalha para si mesmo, irmão. Quem levanta a si mesmo só trabalha visando os seus interesses, nada mais, não tem interesse divino. Então, os dois juízes que não fizeram nada para Deus, não construíram, não desenvolveram nada, absolutamente nada. Não tem um registro de algo extraordinário de Deus na vida desses juízes, porque não foram levantados, autos se levantaram, é o chamado humano. Mas também a Bíblia fala da chamada divina, aqueles que são chamados por Deus. Em João 15,16, Jesus diz aos seus discípulos: não foi vós que escolhestes mas eu vos escolhi e vos nomeei, e vos dei nome, Eu tenho um nome que não foi papai e mamãe que me deu, foi Deus. Amém? Alguns aqui têm nomes que foi Deus que deu. Que quando você nasceu, seu pai não colocou fulano de tal, ciclano de tal e ainda o nome que você tem hoje. Não. O nome de Deus às vezes precede o nome que seus pais lhe deram.
Porque quando você vai falar, por exemplo, em qualquer obreiro, você não diz assim: irmão Cícero presbítero. Não, desse presbítero Cícero. Quem colocou o nome dele de Cícero foi o pai e a mãe. Mas quem deu o nome de presbítero foi Deus. Quem deu o nome de diácono foi Deus. Deus nomeou um para ser auxiliar, diácono, dirigente, vice-dirigente. Você não nasceu com o título de vice-dirigente do ciclo de oração. Foi Deus quem te deu. Foi Deus quem lhe deu. Foi Deus quem lhe deu o título de dirigente. Que alguém gosta ou que não gosta, mas vai ter que dizer, minha dirigente. O problema é de quem não gostar, vai ter que dizer. Que gosta ou que não gosta, vai ter que dizer assim, meu diácono, meu presbítero, meu pastor, meu evangelista. Porque quem deu esse nome foi Deus. Ele está dizendo assim, eu escolhi e vos nomeei. Eu dei o nome. Quero ver quem é que apaga o nome que eu te dei. Eu quero ver quem é que apaga o nome que Deus te deu. É Deus quem dá nome. É Deus quem nomeia. Existem chamadas, irmãos, que é nomeada por Deus. Deus dá nome. E interessante é que Deus dá nome, às vezes, quando a pessoa nem nome tem. Viu, irmãos? A Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Eu estava na congregação de Várzea do Una. Eu tinha aproximadamente 11 anos. Eu era um garotinho. Usava paletó, já usava terno. Tinha maior desejo de ser auxiliar. Eu era ambicioso para ter cargo na igreja quando era criança. Eu tinha um desejo tão grande de ser auxiliado. Sério, diante de Deus. Não vou mentir aqui. Eu tinha o maior desejo. E eu estava no ciclo de oração. Aí o pastor Lamartine olhou para mim. Eu olhei para trás, olhei para o outro lado. Aí eu fui, né? Cheguei lá no púlpito e disse, sente aqui. Poxa, eu me senti o pastor presidente. Eu me sentei do lado do pastor, aniversário, a igreja lotada. Ele deixou os obreiros do lado, assim, presbítero, diácono, botou eu do lado dele. O garotão lá. Ele olhou para mim e disse assim, seu lugar é aqui. Amém. Fiquei lá, eu não fiz nada, mas eu saí dali me sentindo, irmão. Eu saí sentindo chamado assim, que todos os dias que saía a lista, eu ia ver se meu nome estava na lista. Eu com 11 anos já ia olhar. Depois eu me desanimei, o pastor não botou na lista, eu desanimei, parei de pegar a lista. Mas eu já me senti, eu ia para os cultos de terno com os irmãos, ia para o lugar, já ia pregar, acompanhava os irmãos. E ele não sabe o que ele fez comigo, mas ele mexeu comigo com aquela atitude. 10 anos depois, 21 anos, aonde eu estava? Em Várzea do Una, recebendo a congregação como dirigente. No dia que eu estava lá, que o pastor José Severino, já outro pastor, me chamou, ele sem saber, ele disse, irmão Elmin, seu lugar é aqui. Aí a minha mente... A mesma frase, seu lugar é aqui. Eu entendi. Pastor Lamartine falou sem saber que ali seria o início do ministério liderando congregação. Foi ali onde eu comecei. Foi ali. Foi ali onde eu dei a primeira palavra na igreja. Os irmãos pensam que foi em Jaboatãozinho, mas foi em Várzea do Una. Na casa do irmão Severino Fausto, que era administrador. Um culto na sala. Papai deu a oportunidade às crianças, eu fui, eu já fui com vontade de pregar, e ninguém ia me dar oportunidade para pregar, eu disse, quando as crianças saírem, eu fico. Foi dito e feito, quando as crianças cantou, eu fiquei. Segurei lá o microfone do caixinha e disse assim, antes de voltar, era isso que eu estou vendo, eu quero deixar aqui uma palavra para a igreja. Mas a minha palavra é 3 perguntas. Aí eu comecei, como era o nome do pai de Jeremias? E os irmãos não sabiam que era Ilquias. E eu, vocês não lêem a Bíblia não, é? Já estava dando, era doutrina, irmão. Garotinho. Irmãos, tem coisas que mexem com a gente. O chamado de Deus, irmãos, é uma coisa que mexe lá dentro.
Você não sente um fogo queimando dentro de você, não? Você não sente algo queimando quando você está deitado, algo queimando dizendo, eu te escolhi, eu te chamei, tu tem que orar. Você não sente algo queimando dizendo, leia a Bíblia, eu quero te usar na minha palavra. Você não sente isso, não. Se não sente, volte a orar, porque você precisa sentir que o seu chamado é de Deus. Não deixe Satanás apagar as chamas do chamado de Deus na sua vida. Ele quer lhe apagar, mas Deus quer lhe inflamar, porque Ele tem algo com você nesta terra, e a sua chamada é de Deus, e você não pode ficar parado. Irmãos, quem tem chamada e fica parado é uma luta, irmãos. É uma luta, não pode ficar parado, tem que estar envolvido em alguma coisa. Senão a pessoa entra no caminho da murmuração, é porque tem aquilo ali para fazer. Mas quando vai fazer? Quando você se dispuser, querido, e fazer a obra de Deus, se entregar para Deus lhe usar. É o chamado de Deus. Há tantos outros aqui que eu poderia falar, mas eu vou deixar para a próxima. Amém?